gente, questão 56. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período 80-2000. Muito bem. Então, gente, aqui o textinho fala sobre o quê? Fala sobre a reestruturação global da indústria. Então, gente, até os anos 60, 70, havia uma forte concentração industrial em algumas regiões e também em alguns países, certo? Então, os países desenvolvidos eram os países industrializados. Já os países subdesenvolvidos eram os países agroexportadores, ou seja, países que exportavam apenas matérias-primas. Agora, com o avanço da tecnologia, várias indústrias transferiram a sua produção dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Ué, Nelson, por que isso daí aconteceu? Por que várias indústrias se transferiram para os países subdesenvolvidos? Muito simples, com o objetivo de reduzir os custos de produção. Ou seja, buscando aqui, ó, mão de obra mais barata, buscando impostos mais baixos, buscando maior proximidade de matérias-primas, fontes de energia mais baratas, e por aí vai. Então, em função do avanço tecnológico, muitas indústrias se transferiram, de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos. Então, Nelson, esses países subdesenvolvidos que se industrializaram se transformaram em países desenvolvidos, não é isso? Não. Por quê? Porque as indústrias foram para esses países. Mas, quando eles produziam nos países subdesenvolvidos, a um custo mais baixo, para onde que ia o lucro da produção? Retornava às sedes das empresas, que ficavam aonde? Nos países desenvolvidos. Então, o que é que nós temos? Nós temos países que são apenas os produtores dos produtos, mas o lucro fica onde? Nas sedes dos países, das empresas, perdão. E as sedes ficam aonde? Nos países desenvolvidos, nos países de origem dessas empresas, certo? Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma desconcentração da produção, mas, ao mesmo tempo, houve o quê? Uma concentração econômica, porque os lucros foram todos de volta para os países desenvolvidos. E os lucros aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Por quê? Porque os custos de produção ficaram mais baixos. Tá? Então, aqui, a dinâmica de transformação da geografia das indústrias
descrita expõe a complementaridade entre a dispersão espacial, isto é, a desconcentração das indústrias, e a concentração econômica. Ou seja, embora nós tenhamos uma maior dispersão das indústrias, nunca houve tanta concentração econômica, certo? Então, nesse processo, os países do leste asiático, como a China e os tigres asiáticos, se deram bem. Mas os países da América Latina se deram mal. Por quê? O que os países do leste asiático fizeram? Esses países atraíram os investimentos estrangeiros, ou seja, permitiram que as empresas multinacionais fossem para lá e produzissem. Ok, mas esses países exigiram o quê? A transferência de tecnologia. Então, eles foram pegando essa tecnologia e eles começaram a produzir aqueles bens a partir das suas próprias empresas. E isso não aconteceu aqui nos países da América Latina, dentre eles o Brasil. Ok, pessoal? Então, na questão 56, o gabarito é a letra D, de Dinamarca.